Jesus, minha garganta está seca demais. Mas vamos lá. Eu quero falar aqui com vocês, vai ser uma mensagem muito breve, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque assim como falou o meu coração, creio que vai falar ao coração de vocês também, e como nós declaramos aqui, nosso coração ele precisa estar receptivo a essa semente que será lançada. Por quê? Porque o nosso coração ele não pode ser aquela terra pisada, sabe? Onde a sementinha é lançada ali, mas só que ela não entra, ela não germina, ela não dá frutos. O nosso coração precisa ser uma terra fértil, uma terra fofa, preparada para receber a palavra do Senhor e preparada para germinar, cheio de nutrientes. De onde vêm esses nutrientes? Da própria palavra do Senhor. Então, a cada dia que nós permitimos que a palavra do Senhor entre nos nossos corações, o nosso coração vai se tornando cada vez mais fértil e mais produtivo. Então, que essa palavra possa gerar muitos frutos em nós e através de nós. E eu vou falar aqui rapidamente com vocês a respeito de algumas razões para estudarmos a Bíblia. Quem aqui já ouviu falar assim, eu leio, não entendo a Bíblia? Isso é algo comum. Isso é algo comum. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, ela tem muito mais facilidade para aprender aquilo que não glorifica a Deus do que aquilo que glorifica ao Senhor. Então, por que não basta só lermos? Às vezes a gente lê, decora aquela passagem bíblica, mas nada muda na nossa vida. Por quê? Porque, de fato, nós não estudamos aquilo, nós não aprofundamos no conhecimento do que o autor queria dizer com aquele texto. Nós não nos dedicamos o nosso tempo para aprender os princípios que aquele trecho traz para nós. Então, às vezes, a gente lê e decora, mas nada muda porque a gente não estuda a palavra do Senhor. E o que é estudar? É escavar, é buscar. Eu não entendi essa palavra aqui, peraí, deixa eu ir no dicionário, vamos ver o que significa. Eu continuei sem entender, peraí, deixa eu ver aqui no hebraico, no grego, porque nós somos chiques, né, gente? Nós somos finas, estudiosas. Então, a gente tem que ir aprofundando cada vez mais. Não podemos nos contentar só com aquela leitura rápida, aquela leitura religiosa. Já li a Bíblia 3 vezes, mas não pratica nada que está nela. Não adiantou. Então, nós precisamos estudar. E a Bíblia é uma fonte de vida inesgotável. A gente pode passar a nossa vida inteirinha lendo, estudando, aprofundando no conhecimento bíblico, que ainda vai ter coisas que nós não vamos conseguir guardar, porque é uma fonte inesgotável de vida. Todas as vezes que nós nos propomos a ler e a entender o que a palavra de Deus está trazendo para nós, a gente lê aquela passagem, Deus fala com a gente. Uma outra ocasião, a gente lê a mesma passagem, Deus fala de maneira diferente. Então, a importância de estudarmos, eu trouxe algumas boas razões para estudarmos a Bíblia. E a primeira é para ter direção. Eu gostaria muito que vocês anotassem, pode ser no celular, pode ser aí num papelzinho. Quem não tiver papel e quiser, pode pedir ele para o diaconato. Por que eu gosto que vocês anotem? Porque eu não quero que vocês se contentem só com o que vocês vão ouvir aqui. Eu quero que vocês busquem no Senhor mais coisas, porque Ele deseja se revelar cada dia mais para nós. E para mim Ele se revelou dessa forma, e vou trazer aqui ao coração de vocês, mas Ele pode se revelar de outra forma para você, e você pode acrescentar na minha vida com essa forma que Ele revelou. Amém? Então eu quero que vocês anotem, durante a semana vocês vão meditar nisso aqui que nós estudamos nessa noite, tá bom? Para casa. Porque não tem
escola que não dê para casa, né, gente? Então, se a gente vai estudar, vai ter para casa, tá? Então, para casa é meditar em tudo que o Senhor falou ao seu coração nessa noite, durante essa semana. Então, vamos lá. A primeira boa razão para estudar a Bíblia é para ter direção. Lá no Salmo 119, 133. Pode abrir comigo. Antes disso, eu quero orar. Senhor, o Senhor sabe, Pai, da minha dependência no Senhor. O Senhor sabe, Deus querido, que eu estou aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E eu quero sim, Pai querido, que o Senhor use a minha vida, Pai, de maneira sobrenatural, Deus. Que tudo, Deus, que sair dos meus lábios esteja de acordo com a Tua verdade, Pai, porque é ela que importa. Em nome de Jesus eu te peço, fale aos nossos corações. Amém. Então, vamos lá. Para ter direção, Salmo 119, 133, a palavra do Senhor fala assim: firma os meus passos na Tua palavra e não domine iniquidade alguma sobre mim. Vamos entender o que esse versículo está nos dizendo. A palavra firmar aqui, ela tem o sentido de estar firmemente estabelecido, de ser guiado corretamente, de ser firme no sentido moral. Firma os meus pés na Tua palavra. Então, na Tua palavra, ou nos Teus ensinamentos, nos Teus preceitos, nas Tuas regras, na Tua verdade. Não firma, Senhor, os meus pés na minha verdade própria, porque o nosso coração é enganoso. Mas o salmista fala aqui: firma os meus pés na Tua palavra, na Tua verdade, e não domine, ou seja, não governe, não tenha poder sobre mim, iniquidade alguma. Olha o que ele está falando. Senhor, firma os meus pés na Tua verdade, e não tenha sobre mim, e não domine sobre mim, ou não me governe nenhuma iniquidade. E iniquidade é o contrário, contrário à moral, né? Contrário àquilo que é justo. Então, dentro de iniquidade, nós encontramos perversidade, maldade, desumanidade, ódio e crueldade. Dentro de iniquidade, nós encontramos tudo isso. Então, aqui o salmista está falando para o Senhor que os pés dele estejam firmados na verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Acontece que nós só conseguiremos nos firmar naquilo que nós conhecemos. Por isso a importância de lermos a Bíblia. Obrigada, Carol. Então, a gente só se firma naquilo que a gente conhece. E a gente só conhece se a gente busca ter conhecimento sobre aquilo. Então, é essa a importância de estudarmos a Bíblia, para termos direção, para nós sermos guiadas dentro dos preceitos do Senhor, tendo a certeza que nós estamos sendo guiadas não pela maldade do nosso coração, mas pela verdade da palavra do Senhor, que é o próprio Deus. Amém? Então, um bom motivo para estudarmos a Bíblia, para termos direção. Amém? E nós precisamos sempre nos atentar em onde os nossos pés estão sendo firmados. Será que os nossos pés estão sendo firmados nas coisas corruptíveis desse mundo? Será que os nossos pés estão sendo firmados na nossa autoconfiança, na nossa intelectualidade? Será que os nossos pés estão firmados na boa condição financeira que eu tenho? Será que estão firmados na minha eloquência? Será que estão firmados na minha carreira profissional? Onde os nossos pés estão firmados? Nós precisamos avaliar onde nós estamos firmando os nossos pés. E se não estiverem sendo firmados na palavra do Senhor, nós estamos tendo uma oportunidade
de retornarmos e pegarmos aquele caminho, o único caminho verdadeiro, que é o caminho de Cristo. Amém? Então, uma razão para estudarmos a Bíblia, para termos direção de onde os nossos pés devem se firmar. Outra razão para ter sabedoria, Salmo 119, verso 7. Salmo 119, verso 7. É bom que o meu filho sempre me dá um apoio moral, viu, gente? A palavra do Senhor fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja o que o salmista está falando aqui. Ó. A lei do Senhor é perfeita, a instrução do Senhor é perfeita, o ensino do Senhor é perfeito, o conjunto de orientações do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é perfeita. Nela não há falhas, não há dúvidas e não há erro. Ela é perfeita. E olha o que ela faz em nós. Ela restaura a alma. Restaurar é consertar algo que está em mau estado de conservação. Restaurar é trazer ao estado original. Então, é isso que a perfeita palavra de Deus faz. Ela traz de volta a nossa alma ao estado original, agora curada em Cristo Jesus. Olha que tremendo. O que a palavra de Deus faz conosco? E o testemunho do Senhor é fiel, ou seja, a afirmação do Senhor através da Bíblia é fiel, é irrevogável, é imutável e ela é confiável e é perpétua. Amém? E qual que é este testemunho? É a própria palavra dele, que diz que ela é perfeita e restaura a alma. Não foi isso que nós acabamos de ler? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse é o testemunho do Senhor. E olha só, além de ela ser perfeita e restaurar a alma, ela dá sabedoria aos simples. Sabedoria é um discernimento das coisas sobrenaturais e também das coisas humanas. Conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é algo que nós adquirimos por esforço próprio, né? Eu quero conhecer mais a palavra de Deus, então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou buscar nos dicionários gregos, hebraicos, eu vou buscar comentários bíblicos de pessoas que a gente vê que a conduta é firmada na palavra do Senhor. Então, eu vou buscar conhecer. Esse é o conhecimento, que é adquirido por esforço próprio. Agora, a sabedoria, só o Senhor pode nos dar. Não adianta, não existe nada que façamos por nós mesmos, que nós consigamos adquirir essa sabedoria, se não for vinda do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a sabedoria nós só alcançamos no Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele derrama essa sabedoria aos simples. O que são pessoas simples? São pessoas que têm a mente ingênua, que têm o coração puro, no sentido de não buscar glória para si mesmo. Sabe, essas pessoas que fazem sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, fazem porque entendem que precisam ser o auxílio na vida do outro, fazem porque entendem, é aqui que está precisando, é aqui que eu faço então. Mas não tem ninguém fazendo, mas não tem problema, eu estou fazendo. É a pessoa que tem o coração humilde, é a pessoa que tem a mente ingênua no sentido de não pensar assim, mas é fulano que devia estar fazendo isso e não eu, sabe essas pessoas que não importa o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, ela está ali porque ela já entendeu que ela está ali para servir ao Senhor e não a homens. Então ela não espera reconhecimento, ela não espera a glória. A palavra do Senhor fala que Ele não divide a glória dele com ninguém.
Então, quando nós fazemos algo esperando sermos reconhecidas ou esperando ter a glória só para nós, esperando ter aplausos, a palavra de Deus diz também que esse é o nosso pagamento, os aplausos. Mas quando nós fazemos coisas naturais com projeção para o sobrenatural, Deus é glorificado. E nós vamos receber a nossa recompensa, talvez aqui não. Mas a recompensa maior é quando nós nos encontrarmos com Ele. Então nós precisamos ser esse tipo de pessoas, de mente ingênua, de mente que não se preocupa em apontar os erros dos outros, em qualquer outra coisa que não seja servir ao Senhor de todo o coração. Amém? Então, é para esse tipo de pessoa que o Senhor derrama a sabedoria. É neste tipo de pessoa que o Senhor derrama a sabedoria dele. Muitas pessoas podem ter muito conhecimento, mas a sabedoria vem só através do derramar do Senhor sobre nós, e Ele derrama sobre todos aqueles que são simples, de mente ingênua e coração puro. Então, é importante estudarmos a Bíblia para termos sabedoria. Rosinha, você pode trazer mais água para mim, por favor? Então, terceiro ponto aí, de boas razões para estudarmos a Bíblia. Para encontrarmos sucesso. Vamos lá, em Josué 1, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, verso 8. Obrigada, Rosa. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse verso é muito claro, né? Quase não temos o que explicar nesse verso. Mas a orientação do Senhor é: não pare de falar da minha palavra. Não pare de falar da vida dos outros. Não. Não pare de falar o quão eficiente, linda, maravilhosa, mãe de 3 filhos, casada. É isso que não é para eu parar de falar? Não. Não pare de falar das coisas que eu gosto ou que eu não gosto. Não. A orientação do Senhor é clara. Não pare de falar da minha palavra. Mateus 12:34 fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você enche o seu coração com a palavra do Senhor, não tem outra coisa para sair da sua boca se não for a palavra do Senhor. Isso não significa que nós vamos ficar recitando em todo o tempo versículos bíblicos, passagens bíblicas. Não é isso que o Senhor quer dizer. Isso significa que quando a gente enche o nosso coração da palavra do Senhor, os princípios do Senhor saem da nossa boca. Não importa se eu sou do lar, se eu sou advogada, se eu sou psicóloga, se eu sou nutricionista, se eu sou farmacêutica, se eu sou de quê? Fonoaudióloga, só, né? Se eu sou professora, se eu sou manicure, se eu sou cabeleireira, não importa em qual profissão eu esteja, não importa se eu sou vendedora, sempre os princípios do Senhor, não importa se eu sou só estudante, os princípios do Senhor, eles vão sair dos nossos lábios quando o nosso coração está cheio dele, amém? Então, olha só,
não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite. Eu creio que todas nós já aprendemos aqui com o exemplo da vaquinha, sim? Todo mundo já ouviu, não, gente? A Jaque já. O que a vaca faz? Vaca, eu tenho certeza que todo mundo já viu aqui, né? Então, o que a vaquinha faz? Ela vai lá, come o seu capim, mastiga, engole, aí deixa lá o suco gástrico, né? É o quê? É isso, gente. Ela vai e deixa cair lá, né? E depois ela traz aquilo de volta, não é? Ela traz aquilo de volta à boca, mastiga, joga lá de novo. Traz de volta à boca, mastiga, joga lá de novo. Isso é o ruminar. Isso é o ruminar que a vaquinha faz com seu capinzinho ali, com seu alimento. E ela pode fazer isso com o mesmo capim que ela arrancou ali, ela pode fazer isso até 11 horas. Imagina, 11 horas ela mastigando, engole, volta. Mastiga, engole, volta. Mastiga, engole, volta. E os estudos dizem que os melhores leites são dessas vacas que ficam mais tempo ruminando aquele alimento, porque elas extraem os nutrientes daquele alimento. E meditar tem essa conotação de ruminar. Então, olha que interessante. Quando a palavra de Deus fala, medita nele dia e noite, não é para você ficar lá na Bíblia, andar com a Bíblia, rouba lá o tempo do seu trabalho, né, que o seu patrão está te pagando para vender e você está lá com a Bíblia na mão, isso também não é certo. Meditar na palavra de noite não é fazer isso. Meditar na palavra de noite é você ler lá aquele versículo, aquela passagem, ouviu aquela pregação, deixou cair no seu coração. Durante o dia você vai lembrando daquela passagem, vai falando, Deus, nossa, como que o Senhor é maravilhoso. Olha o que o Senhor falou comigo nesse dia. Fala com uma outra pessoa, fala com outro, deixa cair no seu coração novamente, traz aquilo de volta, deixa cair no seu coração novamente, traz aquilo de volta. Isso é meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite. Então, exatamente isso que a gente deve fazer. Ouvir a palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala de coração, ela está, na maioria das vezes, se referindo à nossa mente. Então, a gente deixa cair no nosso coração aquela palavra e traz na nossa boca, declarando-a, orando-a, ensinando-a. O meu esposo, ele é muito sábio, ele sempre me ensina assim, amor, quando você lê a palavra do Senhor, traz ela para o nosso contexto diário. E a gente faz isso, e é impressionante como que a gente, trazendo para o nosso contexto, para o nosso dia a dia ali, a gente vai gravando e vai absorvendo os princípios daquela palavra que a gente leu. A gente não fica só com ela guardada aqui no nosso pensamento, mas a gente consegue ir praticando a palavra do Senhor quando a gente traz para o nosso contexto. Então, ruminar é isso. É trazer de volta sempre a palavra do Senhor, extraindo os seus princípios, colocando-a em prática, vivendo-a verdadeiramente. Então, o Senhor nos orienta. E por que eu devo meditar? Para que eu tenha zelo, cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, me tornando assim bem-sucedida. Olha só, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, rumina a minha palavra, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, quando você fizer tudo quanto nela está escrito, o que o Senhor vai fazer? Ele vai nos prosperar e nós seremos bem-sucedidas.
bem-sucedidas em todas as áreas das nossas vidas, quando nós vivermos a palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos recapitular aqui esses 3 pontinhos que eu falei. Boas razões para estudar a Bíblia, para ter direção, para ter sabedoria e para encontrar sucesso. 4º ponto, para encontrar felicidade. Salmos 119, do 33 ao 35. Salmo 119, do 33 ao 35. A palavra do Senhor fala assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Gente, eu escrevi aqui também a tradução da NTLH, que eu achei assim muito linda, muito fiel e muito fácil de compreender. Olha só. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele eu encontro felicidade. Uma coisa deve estar muito clara nos nossos corações: nós dependemos de Deus para tudo, inclusive para entender a palavra dele. Lembra que a gente falou que para termos sabedoria, que nós estudamos a Bíblia para termos sabedoria, e que essa sabedoria é derramada pelo Senhor sobre nós? Da mesma forma, o entendimento correto da palavra dele, é ele quem nos dá. É o Espírito Santo quem revela a palavra dele a nós. Amém? Então, é importante que nós peçamos ao Espírito Santo que traga esse entendimento, essa clareza do que de fato ele está falando ali. Que nós não entendamos segundo o que nós queremos entender. Porque, às vezes, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, ela quer que a Bíblia se amolde a nós. Mas isso não é o correto. Nós é que devemos nos amoldar a ela. É ela que é viva, é ela que é eficaz. É nela que não há falhas, é nela que não há erro. Ela é a verdade, nós não. Então, quando nós entendemos que a Bíblia diz não o que eu quero, mas o que eu preciso, as coisas vão ficando mais fáceis. Nós vamos ficando mais obedientes. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que nós somos revelados, a palavra do Senhor é revelada a nós através do teu próprio Espírito Santo. Amém? E às vezes a gente se esmera tanto para adquirir coisas, né? Tá errado, gente, adquirir coisas materiais? Claro que não. Se você trabalha, não tem problema nenhum, é bom que você desfrute das coisas materiais também, que você possa ajudar as pessoas perto de você, que você possa proporcionar um conforto para os seus familiares. Isso é ótimo. Mas às vezes a gente se esmera tanto para fazer isso, mas não se esmera para ter esse entendimento da palavra do Senhor. E é importante nós estudarmos a Bíblia, porque nós vamos encontrar a felicidade. É nela, é no caminho do Senhor. Amém? Então, esse mesmo esmero que vocês têm, ou que nós temos, né? Porque eu me incluo nisso, para fazer qualquer outra coisa na nossa vida, tem que ser o mesmo ou maior para nós entendermos a palavra do Senhor. Por isso a importância de estudá-la. 5º ponto, para ter alegria. Nós estudamos a Bíblia para ter alegria. Salmos 19, 8. Amém? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
Os preceitos do Senhor, os ensinos do Senhor são corretos, são justos e trazem alegria ao nosso coração. O mandamento do Senhor é puro, ou seja, suas ordenanças são claras, são simples, são fáceis de entender. E ela ilumina os nossos olhos. Nesse contexto aqui, a palavra olhos está se referindo às nossas faculdades mentais e espirituais. Os ensinamentos do Senhor são claros, portanto, eles clareiam a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. E ao termos a nossa mente iluminada pelos ensinamentos do Senhor, nós tomamos decisões acertadas. E quando nós tomamos decisões acertadas, isso gera contentamento, isso gera alegria, não é verdade? Quando a gente faz algo de errado, da mesma forma que gera uma tristeza em nós, quando a gente faz algo que é correto, ela gera alegria. Mas correto não aos nossos olhos, não aos nossos moldes. Correto segundo a palavra do Senhor. Nós teremos alegria quando nós agirmos acertadamente segundo os preceitos do Senhor. Amém? 6º ponto, razões para estudar a Bíblia. Para crescer na fé. Romanos 10, 17. A palavra do Senhor nos diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No grego, a palavra fé é pistis. Vocês seminaristas, vocês vão aprender muito grego e hebraico, porque a gente tem que ir exatamente no que o autor bíblico quer nos dizer. Então, às vezes, a gente tem fé, tem uma conotação de fé, mas no original é mais profundo. Então, é importante que a gente estude um pouquinho sobre isso. Então, fé no grego é pistis. E um dos significados de fé, da palavra pistis, é convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. Ele é o provedor e o doador da salvação eterna em Cristo. Olha que coisa linda. Tem um outro significado também que é convicção de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos salvação eterna no reino de Deus. Ou seja, quando nós ouvimos e absorvemos, porque tem uma diferença entre ouvir e escutar, né? Não tem, Fernanda? Tipo assim, tem? Ah, eu estou muito estudada hoje, gente. Nossa. Mas se eu estiver errada, você me corrija, tá? Escutar é a gente escutar assim, um barulho, um ruído, escutar mesmo uma conversa e não internalizar aquilo. Mas ouvir é quando a gente deixa aquilo internalizar e aquilo vai se tornando uma verdade para nós. Então, a palavra do Senhor, ela fala assim, olha, não é apenas para escutar, mas é para ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir e absorver. Ouvir e deixar entrar no nosso coração. Ouvir e ruminar. Ouvir e voltar aquela palavra através da oração. Ouvir e voltar aquela palavra através da declaração. Ouvir e voltar aquela palavra através do ensino. É assim que a nossa fé vem. Quando nós ouvimos, internalizamos aquela palavra. E quando nós ouvimos e absorvemos a palavra de Deus, é que nós crescemos nessa fé salvífica, que só encontramos em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos recapitular de novo, bem rapidinho. Razões para estudar a Bíblia: para ter direção, para termos sabedoria, para encontrarmos sucesso, para encontrarmos felicidade, para termos alegria, para crescermos na fé.
Sétimo ponto. Para sermos libertos. Nós estudamos a palavra do Senhor para sermos libertos. João 8, 31, 32. Eu acho que todo mundo sabe esse de cor, né? João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, vamos prestar atenção no que Jesus disse aqui, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, se. Não adianta escutar a palavra, ouvir falar da palavra e não praticar. Não adianta saber recitar de cor e salteado todos os versículos bíblicos, onde está qual referência. Não adianta saber isso e não permanecer na palavra, não colocá-la em prática, não viver a verdade do Evangelho. Não adianta. Por isso Jesus fala: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Caso contrário, nós somos apenas admiradoras. E eu creio que não é isso que nós queremos ser. Nós queremos ser discípulas de Cristo. Amém? Então, sendo discípulos de Cristo, nós conheceremos a verdade, que é o próprio Cristo, e aí nós seremos libertos. Libertos do quê? Libertos da ignorância, libertos da falta de conhecimento, porque muitas vezes nós erramos, não é porque nós queremos desagradar a Deus, nós erramos porque nós não conhecemos o certo. Por isso a importância de estudarmos a Bíblia, para que nós conheçamos verdadeiramente a palavra dele e consigamos colocá-la em prática, porque não tem como você praticar algo que você não sabe, não é verdade? Então é importante nós conhecermos a palavra do Senhor para que nós sejamos libertas da falta do conhecimento. O que é que a palavra de Deus nos diz em Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, nós estamos numa vida sofrida, nós estamos numa vida abalada emocionalmente, nós estamos numa vida de miséria, nós estamos numa vida desgostosa, simplesmente porque nós não conhecemos a verdade, nós não conhecemos quem nós somos em Cristo Jesus. Teremos aflições? Com toda certeza, isso é uma promessa, por mais que nós não queiramos tomar posse dela, não é? João 16, 33. No mundo tereis aflições, essas palavras são as palavras de Jesus, mas o meu esposo fala algo muito legal, que ele fala assim: eu gosto muito das vírgulas, e eu tenho aprendido isso com ele. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala isso para nós. E quando nós estamos nele, nós somos mais do que vencedoras. Amém? Então, é importante que nós conheçamos e não cansemos de querer conhecê-lo a cada dia, para que nós tenhamos conhecimento de quem Ele é, conhecimento de quem nós somos nele e vivamos plenamente para a glória dele. Amém? Então, para encerrarmos aqui, o último ponto das boas razões para estudar a Bíblia, para distinguir o bem do mal. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Minhas irmãs, a chave para não pecarmos contra o Senhor é guardarmos a palavra dele aonde? Pode falar, gente? No coração, gente. A chave para não pecarmos contra o Senhor
é guardar a palavra dele no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma. Nós precisamos aprender a distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, não somente nos padrões mundanos. Por quê? Todo mundo sabe que roubar é errado. Não precisa ser crente em Cristo Jesus para se saber que roubar é errado. Tem gente que não tem fé em nada, apesar de que eu acho muito difícil não ter fé em nada, mas que sabe que é errado roubar. Tem coisas que são bíblicas também, né? O Senhor falou para não furtarmos, não matarmos, não mentirmos, mas tem coisas que nós temos referência por um padrão mundano. E a gente precisa também ter referências do padrão bíblico entre o bem e o mal. Às vezes a gente pensa que não estamos fazendo algo errado, porque a gente não tem o conhecimento, mas estamos desagradando ao Senhor, mesmo sem a intenção de desagradá-lo. Então nós precisamos aprender a distinguir o bem e o mal dentro do molde bíblico, amém? Então, a chave para não pecarmos contra o Senhor é guardar a palavra dele nos nossos corações. Se nós soubermos o que é correto, quando nos for proposto o que é errado, nós vamos conseguir discernir e rejeitar. Amém? Até com relação aos falsos mestres. Quando nós sabemos o que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina, nós temos condições de discernir que aquilo que está vindo, querendo tomar os nossos corações, é errado. E aí nós rejeitamos. Por que tem tantas pessoas perecendo dentro de igrejas cristãs? Porque elas não conhecem verdadeiramente o que é certo e o que é errado aos moldes bíblicos. Tudo que ela aprendeu está ali, porém ela não estuda, ela simplesmente engole o que estão falando com ela e ela toma aquilo ali como uma verdade. O nosso pastor, ele nos ensina algo que assim, é fantástico e eu creio que veio do coração de Deus. Ele fala assim, olha, quando subirem no altar, deixa a sua opinião lá embaixo. Porque não é a nossa opinião que importa. Não é a nossa opinião que vai transformar a vida de ninguém. Não é a nossa opinião que vai mudar a situação de ninguém. É a palavra de Deus. Quando ela é exposta, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela salva. A nossa opinião não. Mas para vocês saberem se o que está sendo ministrado aqui é a Bíblia e não a minha opinião, vocês têm que estudar. Essa é a importância de estudarmos a Bíblia. Por mais que vocês gostem de mim, por mais que vocês tenham afinidade comigo, por mais que vocês pensem que eu sou uma mulher de Deus, vocês têm que estudar para que vocês não sejam enganadas, para que vocês tenham conhecimento de quem verdadeiramente é Deus através do seu relacionamento com Ele e não através do meu relacionamento com Ele. Todas nós temos uma responsabilidade de buscarmos ao Senhor e de ouvirmos a vontade dEle para nós especificamente. A vontade do Senhor para você, Ele quer falar com você. Claro que o Senhor age na sua multiforme graça, age. Mas para que o Senhor vai ficar falando com outra pessoa, sendo que Ele pode falar diretamente com você? A única coisa que precisa acontecer é você o buscar através da palavra dEle. Ah, mas eu não sei. Peça ajuda.
Peça ajuda. O que você não pode deixar de fazer é ignorar o fato de que você precisa se relacionar com Ele. Para que você não peque, você tem que conhecer a palavra dEle. E tem muitas coisas que eu preciso aprender. Tem muitas coisas que eu ainda não conheço. Como eu falei, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Eu não tenho resposta para tudo. O que eu souber, eu posso compartilhar, mas o que eu não souber, então também não vou saber. Porque se a Lila não sabe, também não vou saber. Não, você tem que saber também para você me ajudar. Você está achando o quê? E assim nós vamos rompendo em fé. Eu vou buscando, você vai buscando, eu vou trazendo o que o Senhor está ministrando ao meu coração. Você vai trazendo o que Ele está ministrando ao seu coração. E aí nós vamos rompendo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos fortalecendo. Porque o propósito de estarmos aqui é isso. O propósito de estarmos aqui não é que uma pessoa fique aqui falando e você só ouvindo. O propósito de estarmos aqui é construirmos algo no Senhor. E eu coloco um tijolinho, você coloca outro tijolinho, você coloca outro tijolinho, você outro tijolinho, e a obra vai sendo edificada. Amém? Então tome essa responsabilidade como para você também. Por que você tem que ler a Bíblia? Se você quer ter direção do Senhor, se você quer ter sabedoria, se você quer ser bem-sucedida, se você quer encontrar felicidade, se você quer ter alegria, se você quer crescer na fé, se você quer ser liberta pela verdade, se você quer ser liberta da falta de conhecimento, da ignorância, se você quer saber distinguir entre o bem e o mal, estude a Bíblia. Foi-se o tempo onde os cristãos eram taxados como burros, como ignorantes, como sem conhecimento. Nós não temos desculpa mais para isto. Nós temos não sei quantas mil versões da Bíblia. Tem a Mensagem, tem NTLH, tem NVI, tem ARA. Gente, nós não temos mais desculpas. Nós temos estudos, comentários bíblicos de pessoas ali que você vê uma caminhada cristã de 40 anos, que dedicou a sua vida ali a estudar a palavra do Senhor. Temos ótimos comentaristas bíblicos. Está mais fácil do que nunca. E o principal que nós podemos ter se nós quisermos, nós temos o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em João 14, 26, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto Ele mesmo disse na sua palavra. Nós somos indesculpáveis, minhas irmãs. Eu falo isso não para julgar você, eu me incluo nisso. Eu também sou indesculpável. Se eu não sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida, eu sou indesculpável. Assim como qualquer uma de vocês. Mas eu vejo nessa noite o Senhor cuidando de nós. Eu vejo o Senhor tendo misericórdia de cada uma de nós e falando-nos assim: filhinhas, deixa eu falar com vocês. Vai estudar minha palavra. Você quer ter um casamento feliz? Estuda minha palavra. Você quer ser bem-sucedida profissionalmente? Estuda minha palavra. Você quer ter um bom relacionamento com seus filhos? Estuda a minha palavra. Você quer que o seu filho cresça no meu caminho e não se desvie dele? Estuda a minha palavra.
Você quer me conhecer? Estuda a minha palavra. Nós não temos mais desculpas e não temos mais tempo para perder. Sabe, essa quarentena nos mostrou muitas coisas, inclusive que nós temos tempo de sobra, nós só não temos as prioridades certas. Estudar a palavra, se relacionar com o Senhor, orar, minhas irmãs, isso é inegociável. Nós não podemos ser religiosas. Nós não podemos meramente cumprir protocolos. Eu vou no culto no domingo à noite, eu vou no culto na quarta-feira, dou meu dízimo, oferto. Você acha que Deus está importando com isso? Como eu falei, o reino de Deus não precisa do dinheiro. A obra precisa, mas o reino não. Deus não está se importando com qual valor que você está dizimando, se você está vindo no culto e chorando e cantando aqui, mas lá na sua casa você não tem buscado. Nós não podemos ser o tipo de crente que abre a Bíblia só quando o pastor fala. Sabe, minhas irmãs, eu gostaria muito que todas nós tivéssemos esse hábito, que isso fosse uma inspiração para nós, sabe? Preciso, Deus, aprender do Senhor, como nós cantamos aqui no início. Nós precisamos aprender dele. É ele que cuida de nós. Eu quero que, em nome de Jesus, você tome essa palavra do Senhor como uma verdade na sua vida. Que vocês possam não simplesmente ter escutado, mas que vocês possam ter ouvido e que ela possa germinar no coração de vocês e que ela dê fruto. E que, em nome de Jesus, o Senhor tenha liberdade para trabalhar no coração de cada uma de nós. Amém? Pode se colocar de pé. Nós vamos cantar um louvor aqui para o Senhor. E eu quero que você cante para Ele de todo o seu coração. E no meio dessa canção, eu quero que você se desculpe com Ele caso você não tenha ou não estava tendo esse hábito de buscá-lo através da sua palavra. Nós aprendemos aqui que a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso sucesso está em conhecermos Ele. Que você possa cantar esse louvor para Ele de todo o coração. Amém. Que palavra abençoada. E nós aprendemos que o nosso barco, o barco da nossa vida, pode parecer que está naufragando, mas quando